Então tá, beleza. Eu vou explicar agora aqui para vocês, ó. Se eu falei dos tipos de desbaste, né? Eu vou explicar agora quais são esses principais tipos, tá? O primeiro, olha só, é o que a gente chama de desbaste seletivo, tá bom? E o que é o desbaste seletivo? O desbaste seletivo, como o próprio nome sugere, é aquele em que você vai fazer a seleção minuciosa das árvores que vão ser derrubadas, tá? Então, ele envolve, primeiro, uma fase de seleção de árvores, ou seja, lembra que eu falei lá que tem o desbaste fitossanitário, tem o desbaste pelo alto, o desbaste por baixo. Quando você faz o desbaste seletivo, é necessário que tenha ali uma fase, a primeira, de seleção de árvores. Por exemplo, se você vai tirar as árvores com critério fitossanitário, você vai tirar primeiro as árvores doentes. Então, é necessário, primeiramente, uma equipe lá no campo para olhar minuciosamente quais são as árvores que estão doentes. Aí você adota ali algum método de marcação das árvores, aquelas árvores vão ser derrubadas, elas vão ser lá pintadas, né? Vão ser demarcadas, ou seja, tem uma fase inicial ali da seleção das árvores. Depois disso, entra uma fase de derrubada, ou seja, já foi feita a seleção das árvores, então a gente entra agora aqui na fase de propriamente derrubar as árvores, né? E aí, posteriormente, a gente entra numa fase de arraste de toras, ou seja, já selecionou, já derrubou, beleza. Então, já pode arrastar as árvores ali, já pode tirar as toras dali para fazer ali o devido aproveitamento daquelas árvores, tá bom? Então, esse é um primeiro tipo de desbaste, né? Que eu vou colocar aqui na floresta plantada, que é um desbaste seletivo, tá? O segundo é um que não necessariamente vai ser feito ali uma seleção minuciosa das árvores, mas é um desbaste sistemático, ou seja, não vai ser necessário ir uma equipe lá para fazer a seleção das árvores, tá? O desbaste, nesse caso, ele é feito de forma sistemática, ou seja, você primeiro define quais são os critérios de sistematização, sem precisar ir lá fazer uma seleção. O que isso significa, né? Imagina que você queira sistematizar o seu desbaste num plantio florestal, e aí uma sistematização, uma forma de você fazer isso, por exemplo, é você tirar uma linha inteira de árvores e deixar outras 2 linhas em pé, né? Ou deixar 3 linhas em pé. Então, imagina o seguinte, você tira uma fileira inteira de árvores lá no plantio florestal, e aí você deixa 3 fileiras de árvore em pé. Então, no final das contas, você vai ter retirado 25%, né? De cada 4 fileiras, você tirou uma. Essas 25% vai ter árvores finas, vai ter árvores grossas, né? Mas, então, como você sistematizou, você ganhou tempo ali de seleção, né? Você não precisou mandar uma equipe lá ficar escolhendo, né? E aí, principalmente, qual que é a diferença, né? Qual que é a diferença de você fazer um desbaste seletivo para um sistemático? O desbaste seletivo, ele tem a vantagem de você promover aí um ganho melhor no plantio florestal, né, porque você faz com que de forma minuciosa as árvores que vão ficar em pé, elas vão ser as árvores melhores. Mas isso tem uma desvantagem de ter um custo inicial maior, a equipe que vai fazer a seleção das árvores tem que conhecer sobre o assunto, né? Já no desbaste sistemático, ele tem a vantagem de ele ter aí um ganho inicial maior, porque você economiza tempo, né? Você não precisa ficar perdendo tempo, quebrando cabeça com seleção de árvores. Você vai lá, sistematiza e tira as árvores de acordo com aquele critério. A desvantagem é que você acaba tirando árvores que poderiam ficar em pé, que não precisariam ser derrubadas naquele momento. Aí tem a desvantagem de lá no meio daquelas que ficam em pé, possivelmente vai ter árvores que elas poderiam ser derrubadas, tá? Então, procure avaliar também se você vai utilizar aí um desbaste seletivo ou sistemático, tá? Mas ainda não acabou, tá? No caso das florestas plantadas, ainda tem um terceiro tipo de desbaste, que é uma mistura dos dois, tá? Que é o desbaste misto, né? O desbaste misto é como que fosse uma junção dos dois anteriores, né? Então, você vai, no desbaste misto, você vai definir os critérios de sistematização, aí entra também a fase de seleção das árvores, né? E aí, posteriormente, a fase de derrubada e a fase de arraste de toras, tá?
Então, por exemplo, uma forma de você fazer aí um desbaste misto num plantio florestal. Imagina que você tem lá um plantio e você vai desbastar aquele plantio num sistema de desbaste misto. Então, é misto porque ele vai ter a parte que é sistemática, por exemplo, você tira lá uma linha inteira de árvores, ou seja, nesse ponto agora você está sistematizando o seu desbaste, você está tirando uma linha inteira de árvores. E aí, vamos supor, em 3 árvores, em 3 fileiras seguintes, de cada 3 árvores, você escolhe uma para ser retirada. Ou seja, tem ali a parte do desbaste que é sistemática e tem a parte também que é seletiva. De cada 3 árvores, você tira uma. Né? E você escolhe ali daquelas 3 árvores, uma que seja a pior. Ou seja, de cada 4 árvores, você tirou 2, uma de forma sistemática e uma de forma seletiva, tá? Isso é uma forma como que de aproveitar o que cada um desses 2 sistemas tem de melhor, né? Você sistematiza ali sobre um determinado ponto, né? Você ganha tempo ali naquela parte e, ao mesmo tempo, você consegue selecionar as árvores e aí você também ganha ali na qualidade do plantio, tá bom? E aí, olha só, isso aqui que eu acabei de explicar foi os tipos de desbaste, né, em florestas plantadas, né? De acordo com a definição dos tipos de desbaste, nos períodos de tempo a serem avaliados, e aí você faz lá desbaste seletivo, sistemático ou misto, tá?